Bom, o Michael Myers mandou. Não sei se abordaram o assunto, pois cheguei agora. Enfim, a opinião dele sobre a sincronicidade de Jung. Então, vou explicar primeiro, né? Sincronicidade é um conceito junguiano bem sofisticado. Inclusive, ele teve algumas influências da física. Ele foi amigo de alguns físicos, né? Como Pauli e tal. Sincronicidade é a ideia de que certos eventos podem ter uma relação que não é causal. Tipo, não foi o A que causou o B nem o B que causou o A. Os dois estão emaranhados, né? Então, por exemplo, sei lá, tem uns casos clínicos, né, do Jung. Tem uma hora lá que tem uma paciente lá, tô puxando pela memória, tá, gente? Não sou nenhum grande estudioso de Jung nem nada. Que a paciente está falando alguma coisa lá sobre morte e aí um pássaro preto, um corvo, bate na janela lá do consultório, sabe? Bate lá no vidro e cai morto, quebrou o pescoço. Então, assim, a paciente falando de morte e vê um pássaro preto lá bem na hora, assim, sabe? É um exemplo tosco, assim, mas só para dar um exemplo dessa relação, né? Que eventos diferentes na natureza poderiam estar relacionados sem que seja uma causalidade óbvia, assim. Então, dentro da perspectiva junguiana, faz sentido e tal. É uma das coisas que Jung discute bastante. O Jung era muito interessado em experiências místicas e coisas desse tipo. Ele fazia parte de um grupo lá, que é o Círculo de Eranos, né? Que era um grupo de intelectuais que sentava lá e ficava debatendo essas coisas. Então, o Jung, o Pauli, o Joseph Campbell, que a gente falou agora há pouco, do Poder do Mito. Essa galera toda ali, eles ficavam lá fazendo os café da manhã lá e discutindo essas coisas. Fora da perspectiva junguiana, é mais complicado, porque é difícil. Tem um negócio na ciência que a gente chama de operacionalizar. O que é operacionalizar? Vamos tentar operacionalizar a sincronicidade. É mostrar como que acontece. Então, se existe a relação entre A e B sem que uma causa a outra, e a gente assumir isso cientificamente fora da perspectiva junguiana, você tem que mostrar como que acontece. Sabe? Que forças que estão interagindo ali. Sabe? As etapas mesmo. Né? E assim, esses conceitos, não só no caso do Jung, tá? A psicanálise tem o mesmo problema. É muito difícil ou impossível de operacionalizar. Porque o negócio muitas vezes acontece de modo inconsciente, ou tem processos ali que estão fora do nosso alcance por algum motivo, né? São dinâmicas inconscientes. Entende? Então, assim, você não consegue medir o negócio, você não consegue. Você consegue, no máximo, observar certas relações. E aí entra naquilo que a gente falou antes do Ganzfeld. A gente vê que existem coisas estranhas que podem acontecer. Por exemplo, eu falei do Ganzfeld, mas tem umas pesquisas muito legais com geradores de números aleatórios. Geradores de números aleatórios. São máquinas que geram números, né? É como se fosse uma máquina sofisticada para fazer sorteio. Então, ele gera 1 ou 0, sempre. Só que, diferente de um dadinho que eu possa jogar aqui, que eu possa, sei lá, colocar a mão meio assim, eu jogar mais devagar e às vezes, com um pouco de sorte, direcionar o resultado, o gerador de números aleatórios, a princípio, ele realmente é aleatório. Você não consegue prever qual é o próximo número com base nos números anteriores. Tem umas pesquisas muito legais sugerindo que, não estou dizendo que bateu o martelo, mas tem as meta-análises do mesmo jeito e tal, sugerindo que tem um efeito anômalo ali. Sabe? Quando as pessoas se concentram naquela máquina, parece que ela começa a funcionar meio diferente, assim. É um negócio que a gente está tentando ver se isso poderia ser explicado de outra forma, porque essas máquinas são muito sensíveis. Pode ser que a mera variação de temperatura poderia causar o efeito, mas aí nas pesquisas seguintes faz com isolamento de temperatura para tentar isolar esse efeito. É um quebra-pau danado. Mas o que eu quero dizer é, o que está acontecendo ali? Será que esse efeito está realmente acontecendo? E se ele está acontecendo mesmo, será que é o mesmo tipo de processo? Ou seja, você está com a sua subjetividade de alguma forma se relacionando com o ambiente de um jeito não convencional, assim, sabe? É como se estivesse rolando uma telepatia com o universo, assim, sabe? Se existe, com essas pesquisas, o máximo que a gente consegue é levantar indícios de que está acontecendo. Né? Então está tendo toda uma briga acadêmica para tentar entender essas pesquisas com geradores de números aleatórios. É uma polêmica danada. Mas a gente não consegue operacionalizar, pelo menos por enquanto. Então, o que falta muito, né, nessa área que a gente chama de parapsicologia científica não é pesquisa, é teoria. Porque pesquisa tem pra caramba, vai pra caramba mesmo. São milhares de estudos, muitos encontram resultado interessante, muitos não encontram, por isso que a meta-análise é importante, para dar uma enxugada no negócio. E os resultados esquisitos, eles meio que dominam, se a gente for pensar nas meta-análises, mas a gente não sabe explicar o que está acontecendo. Entendo. Acontece a mesma coisa com a sincronicidade. Então, o que eu penso da sincronicidade? Vou para enxugar a resposta. Como eu não sou junguiano, eu não tenho uma relação teórica, assim, eu não tenho uma adesão teórica com o negócio, então eu tento ver de fora.
E de fora, o que eu digo é que pode ter relação entre fenômenos assim, essa relação sincronística, até pode, tem uns estudos, esses estudos que eu tô falando, sugerindo que tem coisa estranha talvez acontecendo. Só que enquanto a gente não entender por que a coisa está acontecendo e se realmente a gente conseguiu descartar todas as explicações mais simples, eu me dou o direito de dar um passo atrás e falar, não, vamos esperar um pouco. Com certeza. Tem algumas crenças, né? Algumas pseudociências também, que aí já é um pouco mais... Acho que é um pouco mais chato, que fala que nós somos energia, a máquina lá tem energia, a mesma coisa da telepatia, a gente tá passando alguma coisa, enfim. É a explicação mais fácil, né, cara? E intuitiva, inclusive. Né? Porque você tá vendo um negócio ali, a gente tem esse vocabulário, né? Energia muitas vezes é uma palavra que serve para designar tudo que a gente não entende. Tipo, você não entendeu o que tá rolando ali? É uma energia. Então não explicou nada, né? As pessoas muitas vezes pegam esses conceitos de carona, assim, pega da ciência, mas fora do contexto. Então, quando as pessoas, por exemplo, usam um negócio da física quântica, que é um fenômeno chamado emaranhamento quântico, emaranhamento quântico explicando de um jeito mais simples, é quando duas partículas elas estavam relacionadas num dado momento, por exemplo, elas estavam girando juntas no mesmo sentido e tal, e você separa essas partículas, você pode botar uma lá na ponta do universo e a outra lá na outra ponta do universo. Qualquer mudança ocorrida numa delas é refletida instantaneamente na outra. Né? Isso é o tal do emaranhamento quântico, falando de forma assim, bem simplificada. O pessoal adora usar isso para justificar telepatia, para justificar um monte de coisas, esquecendo a especificidade, né, do negócio. Esse conceito ele funciona dentro de condições extremamente específicas e dentro de uma lógica teórica muito específica, que é da física quântica. Total. Né? Aí o pessoal faz um monte de curso aí de física quântica para coisa esotérica e tal. Pode até ser que alguns desses fenômenos eventualmente existam, né? Porque eu estava falando dessas pesquisas esquisitas, né? Então vai que. Mas enquanto a gente não tem certeza, eu dou um passo atrás. Mas o ponto é que, independente desses fenômenos existirem ou não, esse jeito que a galera faz, pelo menos do ponto de vista estritamente científico, está equivocado. Porque você está usando um conceito fora do lugar onde que ele funciona. No caso da física quântica, esses fenômenos eles funcionam num nível subatômico. Eles funcionam para partículas, para elétrons, para fótons, aquelas partículas muito menores que um átomo. Ali isso acontece. Na escala da vida real, que a gente está aqui agora, que tem essa mesa, que tem esse microfone, as leis da natureza são completamente diferentes. É uma coisa que ainda a física não conseguiu explicar, né? Como é que no nível subatômico a coisa funciona de um jeito e no nível superatômico, né? Acima do átomo, que é o que a gente está aqui agora, as coisas funcionam de outro jeito. Aqui é a física newtoniana que funciona. Então né? aquele argumento que eles dão de que a gente é feito dessas coisas, então não faz muito sentido, certo? Não faz muito sentido, pelo menos por enquanto, porque o fato dessas partículas funcionarem desse jeito é só nessa escala pequenininha. Na hora que vem para cá, mesmo que eu seja feito de elétrons, de átomos e tal, eu estou funcionando de acordo com as leis da física clássica aqui. Verdade. Eles ainda não conseguiram entender na física como é que passa de um nível para o outro. Então você não pode pegar as propriedades que funcionam no nível subatômico e querer que elas funcionem no nível normal da nossa experiência concreta, a gente aqui falando, a gente aqui pensando e eu tentando mandar um pensamento para sua cabeça. Porque até onde a gente sabe, pelo menos na ciência, a gente aqui agora está funcionando pelas leis normais da física e da química. Né? Não pelas leis da física quântica, que são só subatômicas. E mesmo assim, as coisas da física quântica e tal, para você discutir qualquer uma dessas ideias, cara, lembra de The Big Bang Theory, aquela série, né, famosa. Então acho que uma boa parte da galera deve ter ouvido e ter assistido, e quem não assistiu, é uma série que mostra alguns cientistas no dia a dia deles e tal, uma série de comédia. Quase sempre mostrava o personagem lá, que é o personagem mais conhecido, que é o Sheldon, né? Ele trabalhando. Como é que o Sheldon trabalhava? Era um quadro negro, um quadro que ele ficava lá fazendo um monte de conta, né? A física quântica, ela é assim, cara. Ela é matemática pesada. Então, você pegar esses conceitos e falar que, não, nós somos feitos de energia, então se existe emaranhamento quântico, é isso que eu faço aqui. Para você demonstrar um negócio em física quântica, é matemática pesada, é aquilo ali. Então, qualquer coisa que você vê de física quântica que não for aquela emaranhado de conta e aquela complexidade toda, já tem um bom indício de que não é bem aquilo. Cara, eu sou muito cético, mas eu adoro acreditar nessas porra. Eu, tipo assim, de falar... De tentar... Não acreditar, mas de fantasiar que poderia ser possível. Me dá um quentinho no coração. Então, tem várias coisas aí para discutir, né? Uma delas é que todos nós temos esse quentinho, eu também. Então, um dos meus quentinhos é em relação a alienígenas.
né? Entendo. Eu adoraria que alguns casos de OVNIs fossem alienígenas mesmo, assim. E que isso fosse demonstrado de um jeito inequívoco, sabe? O pessoal falar que, ó, gente, vamos abrir o jogo em relação à Área 51. Tá aqui a nave, ó. Tá aqui os caras. Sabe? É porque é legal, né? Tipo, a vida fica mais legal com isso. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente por isso que a gente precisa do método científico. Porque a gente é corruptível. Com certeza. É muito fácil da gente embarcar no que a gente acredita. Né? E o método científico ele foi criado exatamente para nos direcionar para um caminho que tem erro, mas a chance de erro vai diminuindo. Quanto mais pesquisas você faz, menos errado você fica. Justamente para não deixar a gente se levar, deixar a gente ir nesse caminho. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que teve uma vez que tem um fenômeno que é bastante conhecido, né? Que é o efeito Barnum, que é o efeito Forer, a mesma coisa. É a nossa tendência de achar que coisas muito genéricas são pessoais. Por exemplo, o horóscopo de jornal. Astrologia. Né? Aquelas coisas assim. E aí eu virei pra essa amiga e falei, fulana, dá uma vontade de falar os nomes, né? Mas não vou falar não. Fulana, eu queria fazer uma leitura sobre você. Eu comecei a falar umas coisas sobre ela, assim. Falei. E ela falou, cara, nossa, você é foda. Essa psicologia sua é boa mesmo. Você conseguiu me ler de um jeito que ninguém nunca me leu. Falei, fulana, olha isso aqui. Esse texto foi escrito em 1949 por um psicólogo chamado Bertrand Forer. Aí eu expliquei o efeito Forer. Né? Ele fez isso para uma turma inteira. Né? Só que ele falou que vou fazer uma leitura astrológica de vocês, individualizada. Deu para cada um envelope. Até aparece essa cena num filme chamado Red Lights. É um filme muito legal também que eu recomendo. Em português acho que é Poder Paranormal que chama. Aí o Bertrand Forer deu para cada um um envelope com a sua leitura individualizada. Cada um leu lá na sala de aula. E aí ele pediu para cada um levantar a mão, assim, tipo, para a nota que dava para a precisão daquela leitura, né? De 0 a 5. E aí a maioria das pessoas ficou entre 4 e 5. Ou seja, não, isso aqui sou eu mesmo, né? Me descreveu bem. E aí ele pediu para as pessoas trocarem os papéis entre si, para elas lerem as dos outros. E aí elas viram que era o mesmo papel. Então, assim, um negócio que era genérico, que se viu para todo mundo ou quase todo mundo, cada um achando que, nossa, isso aqui é para mim, isso aqui foi feito para mim. Discursos políticos usam isso, algumas dessas astrologias mais básicas assim usam isso. Não quer dizer que é só isso, tá, gente? Tem muita coisa aí, a astrologia tem uma história, tem todo um contexto que a gente tem que analisar. A gente está falando de um pedaço específico, né? Então esse fenômeno ele é super conhecido e importante, só que na hora que eu expliquei tudo isso para essa minha amiga, ela ficou triste, eu fui vendo que ela foi murchando, assim, sabe? Aí no final ela falou assim, preferia que você não tivesse me contado. Entende? Então a gente tem isso, a gente é assim, cara. A gente valoriza o que a gente acredita porque faz parte de quem nós somos. Por isso que o pessoal fica pistola quando o pessoal pega um desenho animado que era da nossa infância e faz de novo com uma roupagem totalmente diferente, mais moderna. Aí o pessoal faz um remake de um filme. Faz um remake. A gente não fica pistola? Uhum. Por quê, cara? O nosso filme que a gente gosta continua lá. Por que a gente fica pistola? Porque as coisas, elas fazem parte da gente. Então, elas fazem parte do que a gente é, da nossa identidade. Então, as nossas crenças estão nesse pacote. Então, quando você confronta as crenças de alguém, se for uma crença muito valiosa, você não está confrontando só as crenças da pessoa, você está confrontando a pessoa. Sabe? Você está confrontando um pedaço dela que é muito importante. Então, você virar para mim e falar que Matrix é muito ruim, o filme, eu vou ficar bravo. E, assim, eu tenho autoconsciência suficiente para falar, tá, vai... Não vou brigar com o cara por causa disso. Mas eu vou ficar pistola com você. Porque é uma parte importante pra mim. Até se sabe? o cara for um cinéfilo que vai te explicar detalhadamente por que o roteiro é falho. E sim. Aí, foda-se. Não é isso que eu quero. Né? Deixa eu curtir meu filme. Total.